Querido e minha amada irmã, vamos entrar em 2 Reis, capítulo 6. Oi, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Hoje nós vamos entrar no segundo livro de Reis, capítulo 6. Está dividido em 3 películas nessa Bíblia que eu estou lendo, que é a Bíblia do adolescente. Capítulo 6. Eliseu faz um machado boiar, o exército dos sírios é derrotado e Eliseu e a fome em Samaria. Aqui, gente, na primeira película, né? Eliseu faz um machado boiar. Eliseu dirigia, ele era líder de um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores e com ela construiremos uma casa para nós morarmos. Eliseu falou: pode ir. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou e foi com eles. Eles começaram a trabalhar, cortar árvores para estava fazendo aumentar o lugar que eles moravam e tudo. De repente, o ferro do machado de um dos profetas escapou do cabo e caiu na água. E ele ficou apavorado. O que vou fazer, Senhor? O que vou fazer? Gritou ele para Eliseu. Ele falou: o machado era emprestado. E muitas vezes quando a gente toma alguma coisa emprestada, a gente tem mais cuidado com as coisas da gente, né? E aí ele estava apavorado. Aí ele falou assim, Eliseu perguntou: onde que esse machado caiu? Aí o homem mostrou o lugar onde caiu. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. E falou: pode pegar. Já pensou, gente, machado de ferro boiar? E o homem esticou o braço e pegou. Olha para vocês ver como que Deus usava Eliseu. Um machado de ferro, o ferro afunda. E ele boiou. Deus usava, nosso Deus usava Eliseu demais. Essa é a primeira película, né? De 1 até o 7. Agora, a segunda película, o exército dos sírios é derrotado. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Sempre esteve, né, gente? A Síria existe até hoje. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondido para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Ele falou: nenhum de nós. Quem avisa é o profeta Eliseu. É ele que conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Deus avisa tudo para ele. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu vou prender ele. Como se resolvesse alguma coisa, né, gente? Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e cercaram. E no dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, estamos perdidos. O que vamos fazer? E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Falou, olha a fé que Eliseu tinha.
Então, Eliseu orou assim: ó Senhor, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Na hora que ele fez essa oração, porque ele falou que tinha um exército lá, mas é um exército espiritual. Tem um exército conosco, ó. Meus irmãos, você acredita? Aí na hora que Eliseu orou, o empregado dele olhou, e Deus respondeu a oração dele, né? Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Olha, é o exército do céu, né? Glória a Deus. Saber que somos protegidos de acordo com o Salmo 91, né? Ah, glória a Deus, que o Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito. Eita, glória de Deus. E aqui, gente, quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim. De novo, olha a intimidade de Eliseu com o Senhor. Ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Quando ele orou pedindo para que os homens ficassem cegos, todos eles ficaram cegos. E então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Essa cidade não é que vocês estão procurando. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que está procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. E logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Quando eles assustaram, gente, Deus fez eles enxergar de novo. Eles viram que estava dentro da cidade de Samaria. Eles devem ter levado um baita susto, né? Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Aí Eliseu falou: não, de jeito nenhum. Respondeu ele: por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros em guerra? Como se diz? Eles estão desarmados? Matar um homem desarmado é covardia, né? Dê para eles de comer e beber a estes aqui, e deixe que eles voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que eles comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar Israel por um bom tempo, né, gente? Por um bom tempo. Agora, essa aí é a segunda película. Agora eu vou pegar a terceira película, que vai ser do 24. O título é Eliseu e a Fome em Samaria. Gente, aconteceu que depois de um bom tempo, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele resolveu, levou todo o seu exército para lutar contra Israel. E aí fez um cerco em Israel, colocou soldados em volta de Israel, e eles de um jeito que eles não podiam entrar e nem sair. E ficou, gente, e aí começou uma grande fome lá em Israel. Ele cercou Samaria, né? Porque Samaria era a capital de Israel, Reino do Norte. Por causa disso, houve falta de alimento naquela cidade. Foi tão grande, mas tão grande, que uma cabeça de jumento custava 80 barras de pratas e 200 gramas de esterco de pomba custava 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade quando uma mulher gritou, porque a cidade era cercada, né? A mulher gritou: ó rei, meu senhor, me ajude! Ele falou assim: se Deus não pode te ajudar, como eu posso te ajudar? Aí, mas me conta o que está acontecendo. Ela respondeu: outro dia, rei, outro dia, eu e a minha colega, a minha amiga, nós combinamos que hoje nós íamos comer meu filho.
e no outro dia a gente ia comer o filho dela. Mas na hora de comer o filho dela, ela não quis matar. No dia seguinte, ela não quis matar o filho dela. Ela escondeu o filho dela. Comeu o meu filho e agora não quer comer o dela. Gente, o rei, quando ouviu isso, o rei ficou desesperado. O rei rasgou as suas vestes, as suas roupas, em sinal de desgosto. Que tal ponto que chegou Israel de uma mãe comer o filho? Nossa, ele rasgou as roupas dele e mandou buscar, e vestiu de pano grosseiro e mandou buscar Eliseu. Ele falou, e o rei gritou, que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mande cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate, jogando a culpa em Eliseu. Ainda bem que se Deus não ouviu isso aí. Deus ouviu, mas ele não fez nada, né? Aí mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Falando, Deus não fez nada, foi assim. É porque se Deus for olhar as besteiras que o ser humano fala, Deus já tinha acabado com o mundo, que é tanta besteira até hoje, né? E aí ele mandou mandou o mensageiro buscar Eliseu. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns chefes do povo que havia ido visitá-lo. Antes que os mensageiros do rei chegassem, Eliseu disse, porque Deus avisava Eliseu antes. Eliseu disse, aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixem que ele entre. O próprio rei virá logo depois. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse, foi o Senhor Deus que me fez cair toda essa desgraça sobre nós? Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Aí só entrando um pouquinho no capítulo 7, porque só para não ficar vago. Aí Eliseu respondeu, escute o que o Senhor disse. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu, mesmo que o Senhor Deus abrisse a janela do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Aí Eliseu respondeu, com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer nada, porque ele duvidou. Nós não podemos duvidar das coisas do Senhor. Aqui foi um agir de Deus, foi misericórdia de Deus mesmo, esse agir de Deus, porque esse rei aqui, ele era incrédulo, e olha, mesmo assim Deus fazendo uma obra, né? Deus fazendo a obra aqui, porque o rei, ele não estava nem aí, eles não serviam ao Senhor, né? E tudo. Do jeito que ele falou aí de Eliseu, era para Eliseu ficar com raiva. Mas Deus é um Deus misericordioso. Misericordioso. Aqui mostra a intimidade de Eliseu com Deus tão forte que o Senhor avisava. Gente, e Deus, até hoje, ele não faz nada sem avisar para nós. Tudo que vai acontecer, Deus avisa. Se você pega a palavra de Deus para ler, nós temos que estar lendo Bíblia todo dia. Deus já começa a falar conosco. Aqui está falando o milagre do Senhor, né? Quando o machado flutua. O exército dos sírios é derrotado pelo exército do céu. Eliseu ora e fala para o empregado dele ver, o empregado dele vê. Deus, ele é tremendo. Deus responde a oração. Não duvide, porque Deus, ele é fiel. O Senhor Deus cumpre com a palavra dele. E aqui o servo do rei duvidou. E Eliseu falou, por causa da sua dúvida, você vai ver
mas não vai comer. Deixe o seu like e o seu comentário.